Na Câmara, se o Bibo movimentar, pode acontecer alguma coisa, Pave? Bom, aí tem que ter aceitação do presidente da Câmara. Aí depende do Lira. Porque, se o Lira ele quer mesmo dar direito de defesa ao Deltan, ele tem que admitir um pedido que o Bibo fizer. Se o Bibo fizer esse pedido junto com o PL, se o Lira aceitar... Qual é o pedido que deve ser feito hoje, diante de tudo que está acontecendo? O pedido de análise do crime de responsabilidade dos ministros do TSE por ter cassado o mandato de Deltan Dallagnol sem base legal e, assim, desvirtuando o texto da lei federal, que é a Lei 67 de 1990, em específico a letra Q do inciso 1º do artigo 1º. Então, calma aí, Pave, que agora a gente teve uma promessa aqui no ar do Bibo e ele falou que ele faz. Repete devagar e, Bibo, eu até te peço para anotar. Não, é verdade, sabe. É verdade. Qual o pedido que... Não, assessoria, você sabe muito de direito e é bom deixar claro. Qual é o pedido? Se soubesse, alguém já teria feito. Olha aí, ó. Olha aí. Então, muitas vezes não sabem. Porque muitas vezes o deputado, ele não é jurista. Mas tem gente assessor, filho. Tá bom, então fala agora bem devagar pro Bibo anotar, porque ele fez uma promessa que ele vai entrar com esse pedido. Qual é o pedido que ele deve fazer? Bom, a assessoria jurídica, ela precisa ver a hipótese de crime de responsabilidade dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral por terem decidido de forma a desvirtuar a lei federal. O que está no artigo 8º, inciso 5º ou 7º, eu não lembro que eu estou falando de cabeça, mas está no 5º ou no 7º, artigo 8º, inciso 5º ou 7º da lei do impeachment. Então você diz, olha, aqui tem um provável, né, crime de responsabilidade. E o crime de responsabilidade, ele é julgado pela Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado e todo o processo é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas ele não interfere, ele só faz como fez o Lewandowski. O Lewandowski interferiu, na verdade, mas o certo é não interferir. Então, é o caso de se analisar a hipótese da velha lei de impeachment, que é lá da década de 60, de 64. Essa lei eu não lembro. Bom, é uma lei dos anos 50. Mas veja, 51. Se é um crime de responsabilidade, Pavinato, pode ser repetido esse pedido no Senado também. Claro que pode. Sim. Claro que pode. Mas aí quem tem que admitir ou não, né, aceitar ou não, é o Arthur Lira. Se ele está disposto a falar desta ilegalidade que foi cometida contra o Deltan, sem acessar o judiciário, fazer isso internamente dentro do legislativo, o único caminho que existe é esse. Ou, é claro, fazer uma ginástica ali na PEC do Vem Anistia, né, que é apoiada do PT ao PL, e colocar uma hipótese que salve aí o mandato do Deltan. Então, ó, parabéns pro Pave pela aula e parabéns ao Bibo pela humildade, porque eu vi que o Bibo tá ali anotando. Ele estava anotando e é verdade, e é legal, pela humildade. E, Bibo, você prometeu que você vai entrar com esse pedido, então a gente pode esperar que amanhã seja feito esse pedido que o Pavinato falou aqui? Só um pouquinho. Eu não prometo, eu faço. É diferente. Agora, o que me preocupa muito é, nós tendo juristas, temos o Moro, tem o próprio Dallagnol lá, tantas pessoas não teriam visto esta brecha que agora o Pavinato disse? Pois é estranho. Aí estou altamente preocupado. E o mais só estranho... o Pavinato viu isso? Não, eu não sou jurista. Eu não sou jurista. Só o Pavinato viu isso? Sabe o que é mais estranho, Bibo? O mais estranho é o fato da defesa do Deltan não ter pedido a suspeição do Benedito Gonçalves. Suspeição dele. Porque o Benedito Gonçalves, ele é matéria da Veja de 2015, que foi reproduzida no dia 5 de outubro, na versão impressa do ano passado, a troca de mensagens de WhatsApp entre o Benedito Gonçalves e o Léo Pinheiro, dono da OAS, condenado na Lava Jato. Ou seja, ele diz na mensagem, ele chama ele de grande amigo e pede super ajuda para o Léo Pinheiro. E o Léo Pinheiro rodou por conta do Deltan. Logo, se ele rodou por conta do trabalho do Deltan, o Benedito Gonçalves ele seria suspeito para julgar alguém que fez o seu grande amigo, que faz super favores, conforme a matéria impressa da Veja do dia 5 de outubro de 2022. E o que mais me chocou foi a defesa do Deltan não arguiu a suspeição
do juiz. Incrível. E até pela relação pessoal dele com o Lula. Não tem imagens de abraços. Agora, não arguiu aquela coisa, o direito não socorre aos que dormem. Ele deveria ter arguído isso. Não arguiu por quê? Não sei, fica aí uma grande interrogação. Plat, você estava concordando? Eu concordo em gênero, número e grau que o Pavinato disse aí, brilhantemente, aí discorreu sobre todos os dispositivos legais, mas assim, pé no chão. O Bibo vai entrar com esse pedido, né? Tá de parabéns aí por ter anotado todos os dispositivos legais, mas olhando assim com bastante tranquilidade, eu acho muito difícil, né, essas coisas superarem um aspecto político, né? O juízo de admissibilidade de um impeachment é algo bastante delicado, envolve muitas questões políticas. A questão do abuso de autoridade também é outra questão. A gente tem que eu sempre fui muito estrategista na minha atividade como promotor de justiça, né? A gente tem que dar um tiro certo, né? Um tiro de canhão no peito, porque se for tiro de raspão, isso acaba voltando contra a gente, né? Então, a questão do abuso de autoridade, isso vai ser julgado aonde? No Supremo Tribunal Federal, né? Então, é algo que enfim, é desesperador. Para quem está olhando, e eu trabalho há 30 anos nisso, não quero ser pessimista, Pavinato, mas a gente conhece. A gente sabe, concordo contigo. A gente sabe o que efetivamente vai acontecer, né? A lei de impeachment é maravilhosa, ela é da década de 50, ela já foi aplicada pelo menos 2 vezes, a última vez talvez de uma maneira bastante estranha com relação à intervenção do ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Modificando pena, etc. Os efeitos, né, do impeachment, mas o que nos chama a atenção, né? Como membro do Ministério Público, hoje sou membro do Ministério Público ainda, eu vejo isso com muita tristeza. É quase que impossível reverter essa decisão nesse momento. A não ser que o povo, né, a população também se rebele, enfim, é uma coisa bastante delicada. Mesmo com abuso de autoridade, mesmo com impeachment, a questão é de atacar a decisão que já foi proferida pelo SET, enfim, nós teríamos outro processo em cima, condenar os ministros por abuso de autoridade, os membros do TSE, impeachment o sujeito para depois fazer o efetivo questionamento daquilo que está sendo atacado. E quando isso acontecer, nós já teremos passado muito tempo, na minha visão. Mas, Pati, para encurtar, eu gostaria de só repetir a pergunta para o Bibo. Bibo, existe alguma norma interna, algum projeto de decreto legislativo ou alguma coisa similar que possa eventualmente encaminhar ao Supremo uma declaração de inconstitucionalidade desse julgamento? Como o Pavinato disse, foi inventada uma norma, foi criado um inciso dentro do julgamento. O próprio relator diz a palavra poderia, quer dizer, ele não afirma nada, o fato não está no processo, é um julgamento imaginário que interfere na separação dos poderes, que cria uma norma que só o legislativo pode criar. Todos esses defeitos, existe um instrumento interno da Câmara que possa combater isso ou não? Sim. Deixa eu só explicar que eu não sou jurista, tá? Deixar bem claro. Agora, eu tenho um PL ou um PEC, eu não lembro bem, mas olha só o sentido. Quem fala por primeiro não pode também falar por último. Isto eu cito porque ministros do TSE têm uma decisão, depois recorre para o STF e os mesmos aqui, alguns vão estar julgando lá também. Quem fala por primeiro não pode falar por último. É um absurdo ministros que estão no TSE depois irem para o STF. Esse projeto eu tenho, vamos levar adiante, vamos acabar com esse descalabro que aí está. Agora, como disse o promotor, o senhor está bem dentro da lei. O senhor está aí conforme deve ser. Só que o Brasil hoje não vive dessa forma. A nossa justiça hoje está muito deturpada. E o Brasil sabe disso. Então, como eu vou me entregar antes da luta haver começado? Não tem talvez não dê. Tem que acreditar. Só empolga quem está empolgado, só convence quem está convencido. Primeira coisa é acreditar. E o ato da mesa 37 tem tudo a ver. Vamos firmar neles. E eu vou fazer uma proposta inédita aqui. Pavinato, você é um patriota. É isso? Você sou brasileiro, eu sou brasileiro, claro. Mas patriota? Claro, eu adoro meu pai. Não sai do meu pai. Poderia ter picado a mula daqui, porque eu sou italiano também, mas se eu fico aqui é porque eu quero lutar pelo Brasil. Então tá bom. Então vou te fazer
uma proposta, tá bom? Você, com seu conhecimento jurídico, é muito bom, gostaria que você colaborasse comigo, que você se sentisse um deputado federal agora e fizesse esse projeto junto comigo. Envia para mim pelo menos um esboço para mim levar adiante. Olha aí, ó. Hã? Olha aí, ó. Colaboração. Ô, Bibo, e antes dele responder, Bibo, antes dele responder, eu quero deixar claro que ele próprio, né, o Pavinato falou, mas tem assessores, tem juristas, mas a Jovem Pan hoje tem um dos grandes juristas do Brasil e que ainda é apresentador. Então eu faço questão de reconhecer o talento dele, reconhecer a Mariana Ferreira, que colocou esse cara aqui na Jovem Pan, porque realmente é uma lição e por isso que eu falei para você anotar. Porque precisa-se de pessoas nesse Brasil com o conhecimento do Pavinato, porque não dá pra gente ver Câmara, Senado, como estátua, podendo fazer alguma coisa. E pode fazer alguma coisa. Você aceita o desafio, Pav? Claro, não, sem dúvida. Participar é muito honroso até participar de uma comissão de elaboração de um projeto de lei, é claro. Ô, Pavinato, você pode se sentir como se fosse deputado. Tá? Faça como sendo um deputado, que eu sou um cara humilde. Não sei se isso é muito vantagem hoje em dia, mas... não, mas tem que ser. Opa, tem que ser vantagem, sim. Porque se os bons conquietos... Eu não perco a piada, desculpa, Bibo. Eu te entendo na piada, mas é importante. Se você aceitar, eu te reconheço como um guerreiro, um lutador. Você acredita... Só convence quem está convencido, só empolga quem está empolgado, por isso seria de grande valia. Eu só não sei se eu tenho poder suficiente sozinho, mas eu entro em contato, falo com o Valdemar, presidente do partido, falo com o líder do partido, porque eles não vão, em hipótese alguma, se negar a fazer algo contra esse despautério que estamos vivendo, se tivermos chance. E eu sou chato, eu vou em cima. Eu vou à luta, eu não tô aqui para brincar. Convite aceito e, claro, a gente tem que levar em consideração todas as observações da realidade que meu caro colega e mestre acabou de fazer. Porque o tiro tem que ser certeiro, o projeto tem que ser bom o suficiente para ele ser aplicado. Tem que retroagir, né? Exatamente. Tem que retroagir. Exatamente. Eu acredito no Pavinato. Vamos estudar. Eu acho, deputado, que nós vamos ter uma das maiores sustentações orais de todos os tempos, quando o deputado Deltan fizer a própria sustentação no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Brasil está esperando esse momento. O Supremo pode sim reverter a decisão, como disse o nosso colega aqui. Eu vejo que eu acho que até o próprio ministro Cássio Nunes, e aqui eu quero pedir permissão para falar do ministro Cássio Nunes, que eu tenho visto alguns votos dele extremamente legalista, uma pessoa que lê o processo, que pede vista, e me estranhou aqui como cidadão. Que levou fora recentemente. Me estranhou ele ter votado a favor de um relatório, de um voto que está equivocado. A comunidade jurídica sabe que o voto do ministro Benedito está equivocado. Ele tem a convicção do ministro? Tem. Mas ele está equivocado. Como disse o Pavinato, não se pode votar criando inciso. Muito menos no achismo. Muito menos aquilo que não está no processo. O fato não se consumou. Quantos deputados e senadores têm processo em andamento que já foram condenados em primeiro grau? Essa que é a grande pergunta. Como é que eles conseguiram o deferimento do registro de candidatura? Eles estão sendo processados. O Deltan não estava. Segre, você queria falar? Queria, porque o que Vlad menciona sobre a questão do Lewandowski, imagino que seja de alterar a inelegibilidade da Dilma Rousseff quando ela foi cassada. Exatamente, a mudança E nesse caso em particular, o Deltan Dallagnol foi colocado com inelegibilidade de 8 anos. Sim. Então é uma questão de para que pode, né? para que não. É perverso isso. É perverso. A Dilma, ela era um caso de inelegibilidade previsto na própria Constituição. E o Deltan não era um caso de inelegibilidade não previsto, porque não é previsto em lugar nenhum. E a Dilma não ficou inelegível, concorreu ao Senado, perdeu. Mas puxou votos para o PT, o PT se aproveitou da candidatura dela. Até uma das jurisprudências que o Benedito Gonçalves cita
né, no relatório contra o Deltan, ele fala dos casos em que uma pessoa inelegível, ela é posta na corrida só para puxar voto. Isso é causa de nulidade. Exatamente. Agora, isso vai adiante porque não foi até agora, né? Esse pessoal que pediu a cassação do Deltan, é tão legalista que ninguém pediu. Não, mas a Dilma tá do lado deles. O Dilma está do lado. O pedido é da coligação Brasil da Esperança. Esperança da Vingança, talvez. Que é o PT, é o PV, PSOL. Partido da Vingança, o PC do B. Não, o pessoal não tá, por incrível que pareça, e o PMN. Tá? São esses partidos aí que fizeram esse pedido. Olha, eu tenho uma preocupação tão grande com esse julgamento, porque esse julgamento, ele está comovendo a questão do judiciário. Isso está mexendo com juízes de primeiro grau, com os desembargadores. Isso está mexendo com a ordem jurídica como um todo, porque se isso for mantido, é muito perigoso para a ordem jurídica, né? Como é que você vai justificar, primeiro, nas faculdades, como você vai justificar isso? Mas qual é a esfera máxima do direito? É o STF. Então, mas é esse que tem que dar o exemplo, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que o STF tem uma grande chance que, se eventualmente, como você disse, possivelmente poder reverter isso nos moldes como está previsto a lei e, eventualmente, depois propor uma mudança na lei da ficha limpa, porque veja só, Blatt, você dizer que alguém não pode se candidatar porque está sendo processado num processo administrativo interna corporis, isso viola a presunção da inocência. Processo administrativo. Viola o artigo por si só é inconstitucional. A grande verdade é que a lei ficha limpa inteira, ela viola o princípio da inocência. Porque você tem um debate muito fixado no Brasil de que ninguém pode ser preso depois de uma decisão colegiada, que só pode ser preso depois do trânsito julgado da sentença penal condenatória, e a ficha limpa você pode aplicar uma punição, porque se tornar elegível é uma punição, é uma parte da punição, que esta pessoa, mesmo sem sentença condenatória transitada e julgado, você tá aplicando o princípio da presunção de culpa, o que é vedado pela Constituição. Então é bastante complicado. Mas essa lei, ela foi considerada constitucional pelo STF em 2012. Isso. Então, a priori, ela é constitucional. Mas uma época também, o STF ele declarou constitucional a prisão após condenação em segunda instância. Aí depois ele voltou vai atrás. Muda tudo. Aí agora você vê, na semana passada, retrasada, né, falar assim, confiar. É aí que o Blatt tem razão, né, para não ficar tão esperançoso. Porque o STF ele criou a figura jurídica do desgraçado. Qual é a figura jurídica do desgraçado? O Daniel Silveira recebeu a graça do presidente e o STF cassou a graça. Então ele ele criou a figura da desgraça. E sintaticamente... Tem descondenação também, né? Exato. Isso aí eu não sei. Isso aí eu não sei porque eu não posso falar. Mas a desgraça é verdade. Agora, com base no princípio administrativo da impessoalidade do ato administrativo. Agora, o Lula ele pode indicar o advogado pessoal por mais de 20 anos, que ele é padrinho de casamento também. Aí não vale o princípio da impessoalidade? Agora, Bibo... Calma aí. O Márcio tá pedindo a palavra e já eu vou ter que mudar de assunto. A gente volta nesse mais pro final do programa, porque tem o Lula aí gastando 12 milhões no cartão corporativo, tem Lula dando dinheiro pro MST, tem muita coisa pra gente falar, mas Márcio, você queria fazer uma observação sobre o assunto? Eu acho o seguinte, Thiago, primeiro que essa atitude do Pavinato, acho super nobre de ajudar esse processo, e quanto mais você ajude na defesa do processo do Deltan, mais vai ser chancelado a qualidade de defesa que vai chegar lá no STF. Então, para dar uma acalmada nos ânimos aqui, de forma geral, viu, Pavinato, você não estava aqui quando eu mencionei, mas a gente já tem, nós ainda temos 5 fases aí até chegar lá na decisão final. Mas então, a gente está escutando. Posso falar? Mas eu não quero trabalhar na defesa do Pavinato, do Blatt, que é quase impossível. Eu não quero e eu não vou trabalhar na defesa de ninguém. Eu vou trabalhar na defesa do direito. A partir de hoje, você está na defesa dele, convidado. Não é a defesa dele, é a defesa do direito. Não, é a defesa do direito. É a defesa da ordem jurídica. É para defender o Deltan. Bom, se for para defender o... Não, são coisas distintas. Podia ser o João da Quitanda. Isso. Se o João da Quitanda tivesse sido tirado com base inexistente na lei, eu estaria defendendo o João da Quitanda do mesmo jeito. Da mesma maneira que eu era chamado de comunista em 2017,
Quando eu ele dizia, criticou a Lava Jato. quando eu dizia que a Lava Jato prendeu um monte de gente ligada ao Lula, o Palocci e o próprio Lula, de maneira contrária à lei. Então, a minha defesa é a mesma, desde 2017. A minha defesa é pelo direito, não é pelo Deltan. Olha, não é por ele tá falando da lei. É por quem estiver sendo vítima da não aplicação correta da lei. Ô, Pavinato, eu acabei de te dar os parabéns. Não, eu sei, mas é tricky. Não. São coisas. Ó, são coisas. É um truque, fala português. Tem que eu tô dando parabéns ao Pavinato, porque com certeza, para a defesa do Deltan, vai ser muito bom. Até porque esse moço é muito competente. Mas não é a defesa do Não, mas agora ele falou que se isso mas não é a defesa do Deltan. Entendeu? A gente quer deixar claro. Peraí, Não, porque depois pode ficar. Não, pode não ficar claro pro público. Não é uma defesa do Deltan Dallagnol. É uma defesa do ordenamento jurídico. Sim, meu Deus e do céu. contra o abuso de poder do judiciário. Olha, e é lembrando uma coisa mais uma questionada vez, por muitas pessoas hoje. Eu só quero lembrar o seguinte. Não é do Deltan. É que, especificamente, nesse processo que a gente está falando hoje, que é sobre o Deltan, e o Bipo convidou o nosso eminente Pavinato a ajudar na defesa do Deltan, então nós estamos falando do Deltan. Agora, mas não é do Deltan, você é muito teimoso. A gente já deixou claro. É uma situação da lei. Ele está fazendo pela lei. Porque a lei está sendo atropelada. No papel do Deltan, eu estaria falando da mesma coisa. Eu estou parabenizando o Pavinato. Mas você, ao mesmo tempo, está jogando uma casca de banana que a gente sabe, dizendo que o Pavinato vai defender o Deltan. Não, ele vai defender a lei, vai defender a Câmara e vai defender. Não vou defender ninguém, e acho a escolha do Bibo Nunes uma escolha muito inteligente, porque eu respeito muito esse Pavinato, porque ele conhece muito eu agradeço. Lei. Agora, vamos trocar de assunto? Porque você não vai vir com essa malandragem. Chega de... Ele não tá defendendo o Deltan. Mas isso é bom deixar claro, porque você joga essa, aí depois vem uma página de esquerda que a gente sabe que gosta de aproveitar um cortezinho ali. Claro, gosta de aproveitar um cortezinho, e aí vão botar, o Pavinato, apresentador da Jovem Pan, vai defender o Dallagnol? Não. Ele foi chamado pelo... É lógico. Não, nem advogado. É lógico. Ele foi chamado Pavinato vai me defender. Não, ele vai defender a lei. Porque foi o que eles falaram hoje. Tem um assessor, não tem assessor do judiciário. Para fazer parte de uma comissão para um projeto de lei. Foi isso. É isso. É isso. Pronto. E qualquer pessoa pode ser convidada para uma comissão, entendendo o assunto, para fazer parte da comissão. E no lugar do Bibo Nunes, do Deltan, do pessoal que está nos assistindo, que quer uma defesa boa para esse caso, o Pavinato... Eu não advogo, não adianta. Mas ele não é fazer advogado. propaganda. Para você ter uma ideia, eu sou... me ajudar num caso. Você acha que você... E ele falou... Posso advogar. Agora, indignação, que foi quando eu fiquei indignado também. Você veio só em cima de mim? Não! Eu tô indo em cima do Senado inteiro. São 34 senadores de direita. Cadê esses caras de direita? Que falam nas redes sociais, mas na hora de agir, não tem uma atitude para limitar esse poder do judiciário. É isso que eu falo. Eu não cobrei o Magno Malta, como eu cobrei o Bibo aqui. O Bibo tá sempre no programa. Agora, eu não vou fazer só a pergunta que vai agradar. A gente tem que cobrar também. Por que nada está sendo feito? É um problema que eu acho que precisa ficar muito claro, que aqui o caso em discussão é o Deltan, mas podia ser o Lula, podia ser o Zé da Silva, o Zé das Couves. É a questão da disparidade dessa decisão com relação ao que tem no ordenamento jurídico. Então, tá de parabéns o Bibo Nunes chamar o Pavinato, porque o Pavinato conhece. E na qualidade de, obviamente, jurista, é um cara preparado, e hoje exerce a função de jornalista. Eu acho que é fundamental ter essa discussão. Aliás, várias discussões que não acontecem na Câmara dos Deputados, não acontecem no Senado Federal, porque nós precisamos mudar muita coisa no ordenamento jurídico. Isso não acontece por questões políticas.